Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu queria fazer um comentário aqui a respeito de um vídeo que está rolando na internet, a respeito do pastor Paulo Júnior. Eu acompanhava esse pastor e eu gostava de ouvir as mensagens dele porque eu achava assim mensagens fortes, mensagem de impacto, que mexia com a gente. Ele pregava assim, às vezes parecia que estava irado, estava bravo, revoltado contra o pecado, né? E quem entende um pouquinho de temperamentos, eu estudo um pouquinho sobre os temperamentos, a gente sabe que o temperamento dele é colérico. Gente, o colérico ele é muito bravo, ele é muito estourado, ele se estoura com muita facilidade. Mas ao mesmo tempo também ele perdoa com muita facilidade e também tem um coração bom e tem um coração sensível. E agora, quem acompanhou essa história sabe que o pastor Paulo Júnior foi retirado do pastorado devido a ele ter sido muito estúpido, agressivo com algumas pessoas. Ele mesmo publica que ele ofendeu pessoas, magoou pessoas, membros e também parte da liderança. E a princípio ele foi corrigido, mas pelas lideranças, né, os líderes acima dele. Mas ele resistiu à correção até que foi convencido do pecado pela Bíblia, porque a Bíblia diz que o pastor deve ser manso, né? Deve corrigir as pessoas com amor. E aí ele entendeu que ele estava errado. Mas o que eu quero falar com isso? Gente, como é importante a gente conhecer as pessoas e conhecer os temperamentos. Existem pessoas que não dão importância para isso, mas a ciência que estuda os temperamentos é importante, meus amados. Porque imagina, nós somos seres muito diferentes. Os temperamentos das pessoas nos tornam pessoas muito diferentes na forma de reagir diante das dificuldades, das situações que se apresentam. O melancólico, que é o meu temperamento, ele é muito sensível, ele é sensível demais. Então é uma pessoa muito propensa a ser ofendida quando convive com um colérico, por exemplo, que é estourado demais, mas ao mesmo tempo ele perdoa. O fleumático é como se fosse um robô. Ele não se importa com nada, não se sente ofendido. É muito difícil, sabe? Um fleumático se ofender com alguma coisa. Ele até pode se ofender, mas não fica alimentando aquilo, sabe? Não fica mais o melancólico é sensível, o sanguíneo também é estourado, também é um pouco sensível. Gente, resumindo, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente, os cristãos, a gente precisa pedir ao Espírito Santo que domine o nosso temperamento. Às vezes a pessoa se preocupa tanto com uma área, com certo tipo de pecado que a gente julga mais grave e esquece de outros que a gente julga menos grave. Mas a Bíblia nos corrige e nós temos o Espírito Santo, nós temos que pedir para Ele. Quando eu observei em mim, eu me lembro que qualquer coisa, logo no começo, antes de eu conhecer sobre os temperamentos, de eu descobrir qual era o meu temperamento, eu me lembro que eu era sensível demais. Gente, se fosse uma pessoa que eu gostasse e que ela me dissesse uma palavra um pouco dura, eu ficava magoadíssima, eu chorava, e aquilo não saía da minha cabeça, eu ficava pensando naquilo, e eu ficava moendo aquilo, e eu dizia, meu Deus, por que eu sou assim? Já faz tanto tempo, eu não consigo esquecer, isso não sai da minha cabeça. Aí, meus amados, Deus me direcionou a estudar sobre os temperamentos. Quando eu comecei a estudar sobre os temperamentos, imediatamente eu identifiquei o meu, que é o melancólico. Tem também uma parte eu achava que era sanguíneo, mas depois descobri que não, que era colérico. Não é que tenha uma parte, é que tem uma ligação ali. Não vou explicar sobre isso agora, porque eu não sou especialista no assunto, tá? Apenas sou curiosa, vou estudar, mas tem uma parte, uma ligação com o colérico, em menos quantidade. Mas o predominante é o melancólico, meu. E aí, eu descobri. Quando eu comecei a me identificar e ver todas as reações que tem o melancólico, agora descobri. Quando eu descobri qual era o problema que eu tinha, o que eu fiz? Eu comecei a colocar em oração, comecei a orar sobre aquilo.
Aí eu comecei a orar sobre aquilo, meus amados irmãos, intensamente. E dizia, Senhor, eu sei que o temperamento é inato, a gente nasce com ele. Deus não muda, porque foi o Deus que nos deu o temperamento. Deus conhece, Deus nos conhece, Ele sabe. Salmo 139 fala que Deus nos conhece profundamente. Então, meus amados, eu dizia assim, Senhor, toma domínio do meu temperamento. Controla. E quando eu comecei a orar, eu sentia a diferença, meus amados. Eu conseguia dominar. O Espírito Santo domina e controla para que ele não fique muito exacerbado. Também com o tempo, com a idade, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai convivendo com outras pessoas. E o Espírito Santo vai moldando o nosso temperamento. Ele não muda. Ninguém deixa de ser o temperamento que é. O colérico vai ser colérico até morrer, melancólico vai ser melancólico até morrer, fleumático, sanguíneo e assim por diante. Mas ele pode ser controlado pelo Espírito Santo. O que a gente vê hoje em dia? Muitas pessoas confundindo o seu temperamento com a autoridade divina. O nosso temperamento não tem nada a ver com a autoridade divina, gente. Nosso temperamento é nosso, é natural, é humano, deve ser controlado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então, o que acontece? Deus me faz enxergar essas coisas hoje com muita clareza. Quando eu conheço uma pessoa, eu estou conhecendo uma pessoa, a primeira coisa que eu faço é descobrir qual é o temperamento dela. E Deus me deu uma coisa tão linda, meus amados, que é só o Espírito Santo que faz pela gente, que é conseguir compreender as pessoas, para poder ajudar. Deus colocou isso no meu coração. Então, eu consigo compreender o pastor Paulo, que passou por este momento devido ao temperamento dele, e também as pessoas que foram magoadas, que estão se sentindo ofendidas, agora elas estão indo para a internet, ali reclamar que ele não foi falar com elas pessoalmente. Pediu desculpa ali no geral, pediu perdão no geral ali, confessou o seu pecado. Mas, gente, ele fez a parte dele, ele fez o que a Bíblia diz. Ele pediu perdão publicamente, ele se humilhou publicamente. Então, gente, eu, no meu ver, diante de Deus, porque como é que ele sendo uma pessoa pública, né? Onde tem muitos seguidores, milhões de seguidores, pessoas que acompanham ele nas redes sociais. Ele vai pedir perdão a um que ele ofendeu? Poderia ser que sim, mas de repente Deus orientou ele a pedir publicamente a todos. Ele pediu publicamente para todos. Aí tem gente que acha que não. Então, gente, eu vejo claramente, primeiro, uma ação, um ataque espiritual contra a vida de um homem de Deus. E também vejo uma falta de vigilância, uma parte temperamental, só temperamental. Eu vejo assim, essa é a minha opinião. Se alguém tem uma opinião diferente, quiser deixar teu comentário aí, deixa teu comentário, porque a gente vai aprendendo uns com os outros. Eu sou uma pessoa muito, assim, de aceitar a opinião das pessoas, mesmo que contraria a minha. Ninguém gosta de ser contrariado, né? Mas aí o Espírito Santo me ajuda a entender a opinião alheia, mesmo que contraria a minha, mesmo que eu não vá concordar, eu não vou discutir com ninguém, nem brigar com ninguém. Porque cada um tem direito a ter a sua opinião. Assim como eu tenho a minha, eu acredito que qualquer pessoa tem direito a ter a sua opinião. Pode ser que eu não concorde, mas você e eu temos direito a ter a nossa opinião. Eu acho que o pastor Paulo agiu corretamente. E foi uma pena, né? Uma grande pena, uma grande justiça, porque ele era muito usado na palavra, um homem muito dedicado de estudar a palavra, de orar, de autoridade de Deus. Mas infelizmente foi traído pelo seu temperamento. E as pessoas não conseguiram entender ele. Então, meus amados, o inimigo sabe a nossa fraqueza, viu? Ele vai agir na nossa fraqueza, no nosso temperamento. Se ele tiver oportunidade, é ali que ele vai agir para destruir as pessoas. Então vamos vigiar com o nosso temperamento. Vamos descobrir qual que é o nosso temperamento e pedir ao Espírito Santo que domine sempre, controle em tudo. Amém?
Deus te abençoe em nome de Jesus.